Meu ex dormiu com um vizinho. Minha irmã ficou do lado dela. Agora estou prosperando. Eles querem voltar, mas dei a eles um final que nunca viram chegando. Eu sou um homem de 34 anos e nunca pensei que postaria no Reddit sobre essa merda, mas aqui estamos. Eu costumava ter o que achava ser uma vida razoavelmente decente, um trabalho decente como mecânico em uma oficina local, uma casa alugada em um bairro razoável e uma esposa, vou chamá-la de Jéssica, com quem estava desde a faculdade. Nada de luxuoso, mas era estável, sabe? Eu trabalhava duro, pagava as contas em dia e achava que estava construindo algo que duraria. Jéssica e eu não éramos perfeitos, mas qual relacionamento é? Tínhamos nossas rotinas, nossas piadas internas, nossos planos para o futuro, ou pelo menos eu achava que tínhamos. 2 anos atrás, minha vida basicamente explodiu. Eu peguei minha esposa Jéssica transando com o nosso vizinho na nossa cama. Não estou nem inventando isso. Cheguei mais cedo do trabalho porque queria surpreendê-la no nosso aniversário de casamento. Acho que a surpresa foi comigo. Ainda lembro da cara dela quando me viu parado na porta, nem foi vergonha, só irritação por eu ter interrompido. Foi aí que percebi que nosso casamento de 6 anos já estava morto, muito antes de eu abrir aquela porta do quarto. As semanas seguintes foram um borrão de discussões, desculpas falsas e eu dormindo no sofá do meu amigo Mike, tentando não enlouquecer completamente. Jéssica continuava dizendo que tinha sido só um erro e que poderíamos superar isso, mas então encontrei mensagens de meses atrás. Não foi uma coisa única, ela vinha me traindo praticamente durante todo o nosso casamento. O divórcio foi um inferno. Ela tentou levar tudo, inclusive o carro que eu comprei antes mesmo de nos conhecermos. O advogado dela era um tubarão de terno que me olhava como se eu fosse lixo, enquanto isso eu mal podia pagar meu advogado, que honestamente parecia mais interessado na pausa do almoço do que no meu caso. Mas a pior traição nem foi da Jéssica, foi da minha irmã Amber, mulher de 29 anos. Sempre fomos próximos, ou pelo menos eu achava isso. Ela é mãe solteira com 2 filhos. Eu sempre ajudei quando as coisas apertavam, comprei material escolar para minha sobrinha e sobrinho, consertei o carro dela incontáveis vezes, até paguei aluguel 2 vezes quando ela estava desempregada. E como ela retribuiu? Apoiando totalmente a Jéssica, não porque achasse que eu merecia ser traído, mas porque Jéssica estava comprando coisas para ela, roupas novas, levando para restaurantes caros, até fazendo babá para Amber sair em encontros. E para completar, Jéssica prometeu apresentá-la para um tal amigo rico do cara com quem estava traindo. Amber estava literalmente trocando lealdade pela chance de um sugar daddy. Você provavelmente levou ela a te trair mesmo, Amber me disse ao telefone quando liguei, magoado, por ela ainda estar andando com a Jéssica. Homens nunca entendem o que as mulheres precisam. Foi nesse momento que percebi que estava realmente sozinho. Desliguei, bloqueei o número dela e decidi ali mesmo que ia reconstruir minha vida nem que isso me matasse. Então juntei as poucas coisas que o advogado da Jéssica me deixou ficar e encontrei o apartamento mais barato possível. Era basicamente uma caixa de sapato com banheiro acoplado, do tipo que você pode cozinhar o jantar, ver TV e usar o vaso sem sair da cama. Sim, tão pequeno assim. Lembro de sentar naquele colchão duro na primeira noite, pensando como minha vida tinha desmoronado tão rápido. 6 meses antes eu era casado, tinha um lugar decente para morar, achava que minha irmã me apoiava e era realmente feliz. Agora eu estava num AP fedendo aos gatos do antigo morador, minha esposa transando com metade do bairro e minha irmã era do time Jéssica. O pior era ver os posts delas no Instagram. Jéssica e Amber viraram melhores amigas do nada,
postando selfies em restaurantes onde eu nunca pude levar a Jéssica, com legendas sobre viver sua melhor vida e gente tóxica, eu, obviamente. Uma vez elas até postaram de uma viagem de fim de semana para a praia que Jéssica e eu sempre falamos de fazer, mas nunca tivemos dinheiro. Acho que ela arranjou o dinheiro quando eu saí da jogada. Meus pais também não ajudaram muito. Ficavam dizendo para tentar resolver com a Jéssica porque casamento é compromisso. Quando contei que peguei ela literalmente na cama com outro cara, minha mãe falou: relacionamentos são complicados, querido. Pois é, mãe. Acho que isso foi o que mais doeu, todo mundo agindo como se eu estivesse exagerando por ficar chateado porque minha mulher me traiu. Como se eu fosse o louco por não querer ficar com alguém que mentia pra mim há anos. O limite foi quando encontrei a Amber no supermercado cerca de um mês depois que me mudei pro AP. Eu comprando miojo e café barato, basicamente minha dieta inteira na época, e ela cheia de snacks caros, coisas que nunca pode comprar antes. Tentei evitar, mas ela me viu e veio com uma cara de preocupação falsa. Nossa, você tá horrível, ela disse olhando pro meu carrinho. Tá comendo direito? Antes que eu respondesse, ela começou a contar como Jéssica estava muito melhor agora e o novo namorado, o vizinho com quem ela me traiu, era generoso e levou todo mundo para jantar num restaurante chique no fim de semana. Sabe, ela disse chegando perto como se fosse confidência, Jéssica me contou tudo sobre por que o casamento de vocês fracassou, você devia ter prestado mais atenção às necessidades dela. Eu só olhei para ela, nem sabia o que responder. Minha irmã, que ajudei a criar depois que nosso pai foi embora quando ela tinha 12, estava na minha frente basicamente dizendo que eu merecia ser traído. O novo namorado da Jéssica talvez tenha um amigo que você goste, ela disse com um sorriso torto, alguém que pode comprar mantimentos melhores que esses, apontou pro meu carrinho. Deixei minhas compras ali mesmo e fui embora sem dizer uma palavra, só virei as costas e fui ponto naquela noite, fiz um plano. Cansei de sentir pena de mim mesmo, cansei de deixar Jéssica e Amber me fazerem sentir que eu era o problema. Eu ia reconstruir minha vida do zero e faria isso tão bem que elas engoliriam as palavras. Meu objetivo era trabalhar até poder comprar meu próprio lugar, um lugar de verdade, não uma caixa de sapato deprimente, algo que fosse meu, que ninguém pudesse tirar. A vingança seria doce no final. Então minha rotina ficou insana e provavelmente nada saudável, mas não me importei. Acordava às 5 da manhã, malhava na academia ruim do prédio, que era basicamente esteira e uns halteres num armário. Chegava na oficina às 6h30. Trabalhava até 6 ou 7 da noite, às vezes mais. Se apareciam emergências, pegava um rango barato, ia para casa e estudava até não aguentar mais. Fins de semana não eram melhores. Pegava bicos consertando carros por fora, trocava óleo, pastilha de freio, alternador, coisa básica que dá para fazer no estacionamento com pouca ferramenta. Não era exatamente legal, mas pagava, e eu precisava de cada centavo. O gerente, vou chamar de Rick, começou a me dar mais responsabilidade. Primeiro era só fazer pedidos de peça e falar com clientes, depois ele deixou eu cuidar da agenda e das contratações. Em 6 meses eu basicamente gerenciava o lugar enquanto ele supervisionava, ou seja, jogava paciência no escritório. Sabe, ele me disse um dia ao fechar a oficina, tenho isso aqui fazendo há quase 30 anos, nunca vi alguém trabalhar tanto quanto você. O que te motiva, garoto? Pensei em contar toda a história triste, a esposa traíra, irmã traíra, tudo, mas só disse, tô tentando comprar uma casa. Ele assentiu como se fosse óbvio. Bom objetivo, nada melhor que ter o próprio canto, sem ter que dar satisfação para dono, nem se preocupar com aumento de aluguel, boa escolha.
Essa validação simples valeu mais do que ele imagina. Num mundo onde todo mundo achava que eu era o vilão por ficar bravo por ser traído, alguém dizer bom trabalho já era enorme. Engraçado que mesmo trabalhando igual doido, comecei a me sentir melhor. A atividade constante me impedia de ficar parado me lamentando e ver progresso real na conta bancária. Cada mês dava foco em outra coisa além de como minha vida era ruim. Não me entenda mal, ainda tinha dias ruins, dias que via post da Jéssica ou Ember e queria jogar o celular na parede, dias que cliente parecia Jéssica e eu lembrava dela me traindo, mas esses dias ficaram cada vez mais raros. As aulas online estavam me matando. Nunca fui bom aluno e tentar aprender contabilidade depois de 12 horas consertando o carro era cruel. Reprovei feio no primeiro simulado. Meu tutor online me ligou perguntando se eu estava bem, mas persisti, estudava no almoço. Via vídeo de tutorial esperando peça chegar, flashar de antes de dormir. Devagar, dolorosamente, comecei a pegar o jeito e quanto mais aprendia, mais via como dava para melhorar o negócio do Rick. Ele fazia tudo do jeito antigo, notas em papel, sem sistema de estoque, preço no achismo e não no custo real. Uma noite depois do expediente, mostrei uma planilha que eu fiz analisando os últimos 6 meses de serviço. Dividi qual serviço dava mais lucro, quais clientes voltavam, quais fornecedores davam melhores preços. Coisa básica que aprendi nas aulas, mas Rick olhou como se eu tivesse feito mágica. Onde aprendeu isso? Ele perguntou vendo a análise. Aulas online, disse, tô fazendo à noite. Ele me olhou longo e disse algo que mudou tudo. Sabe, tô pensando em vender esse lugar quando me aposentar. Sempre pensei em só fechar as portas, mas você tem interesse em comprar algum dia? Não acreditei. Ser dono da oficina, meu próprio chefe, parecia impossível. Não tenho esse dinheiro, Rick. Ele fez um gesto. Dá para dar um jeito. Pagamento parcelado. Você vai assumindo aos poucos enquanto eu vou saindo. Prefiro vender para quem se importa do que para a empresa que vai mandar todo mundo embora e dobrar o preço. Foi a primeira vez em anos que pensei, talvez as coisas funcionem, não só sobreviver, mas construir, ter um futuro nas minhas mãos. Aquela noite fui para casa e adicionei outro objetivo, não só comprar a casa, mas a oficina também. Ia demorar mais e exigir ainda mais trabalho, mas a ideia de ser dono do negócio totalmente independente era boa demais para perder ponto. Cerca de 1 ano nessa rotina louca, as coisas na oficina iam ótimas. Rick basicamente me fez gerente e os negócios aumentaram 30% desde que assumi. Guardava cada centavo, não gastava com nada além de aluguel e comida, não tinha vida social, mas não ligava, tinha um plano. Aí comecei a ouvir boatos que as coisas não iam tão bem no mundo de Jéssica e Ember. O cara com quem Jéssica me traiu sumiu 2 meses depois do divórcio, não queria nada sério, e aquele sugar daddy que Jéssica prometeu para Ember era só um cara duro fingindo ser rico para entrar em balada. Quando Ember encontrou, ele tentou fazer ela pagar o jantar. As compras pararam, as viagens acabaram. Jéssica gastou quase todo o dinheiro do divórcio tentando impressionar o novo namorado que agora sumiu. E Ember, que largou o emprego fixo achando que ia pegar um cara rico, agora mal conseguia trabalhar. Ouvi tudo isso pelo Mike, que ainda era amigo da prima da Jéssica. Não falei nada, não ri nem disse bem feito, só continuei trocando uma transmissão, mas, por dentro, admito que foi bom saber que o karma finalmente chegou. Rick viu meu esforço e me fez uma proposta que eu nunca esperei, quis começar o processo de me vender o negócio. Você já tá tocando, pode ser o dono. Montamos um plano de pagamento que levaria anos, mas dava para fazer. Entre isso e minha poupança consegui entrada numa casa modesta em um bairro decente, nada de luxuoso, mas seria meu. No dia que assinei os papéis,
Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Amber. De algum jeito consegui o celular novo e queria reatar. Dizia sentir falta do irmão e que família tem que se unir. Não respondi. Estava ocupado com a mudança. Um sábado. Fiquei até tarde na oficina mexendo no motor complicado. Rick apareceu. Raro ele ir aos sábados. Você nunca tira folga? Perguntou balançando a cabeça. Dei de ombros. Não tenho para onde ir. Ele sentou no banco perto. Preciso falar contigo. Minha mulher e eu estamos pensando em mudar pro Arizona. A artrite dela piorou. Frio daqui só atrapalha. Médico disse que clima quente é melhor. Meu coração afundou. Ia vender a oficina para outro depois de tudo? E a oficina? Perguntei tentando soar calmo. Ele me olhou como se eu fosse burro. É disso que quero falar. Quero antecipar nosso acordo. Em vez de 5 anos para pagar, quero em 2. Você assume como dono até o fim do ano. A gente faz um cronograma que você aguenta. Eu vou pro sol. Não acreditei. Ia acontecer muito antes do esperado. Não sei se tenho dinheiro para entrada assim. Falei. Gastei quase tudo na casa. Rick gesticulou. A gente vê isso. Você já aumentou o negócio em 30%. O lugar vale mais com você. Talvez mudemos as porcentagens. Você fica com parte maior do lucro agora, mas mais disso vai para sua parte de dono. Passamos 1 hora ajustando. Quando ele saiu, tínhamos o esqueleto de um acordo que me faria dono da Hicks Auto Repair no Natal. Não era perfeito, ia apertar as finanças, mas era possível, e ser dono do próprio negócio antes dos 35 valia o risco. Quando estava fechando a oficina, outro texto da Amber, agora menos amigável. Sério, vai me ignorar, depois de tudo que fiz por você. Bem maduro, mano. Ri sozinho. Tudo que ela fez? Tipo falar mal de mim pra minha ex, zombar do meu sofrimento, escolher Jéssica ao invés do irmão? Digitei umas 5 respostas raivosas, apaguei todas e mandei só, ocupado com trabalho, falo depois. Vago o suficiente para não poder me acusar de ignorar, mas poderia ser nunca. Não queria ela de volta na minha vida só porque a boquinha acabou. Quando cheguei ao AP, olhei as caixas e móveis baratos e senti algo que não sentia há tempos: orgulho. Em poucos dias ia para minha casa própria, em meses seria dono da oficina, tudo sozinho enquanto os que deviam me amar apostaram no meu fracasso. E porque nada é perfeito, no dia seguinte o corretor ligou dizendo que o vendedor queria desistir, tinha recebido oferta maior. Meu estômago gelou, mas o corretor me tranquilizou. O contrato era sólido, só ia atrasar um pouco enquanto o advogado resolvia. Chato, mas depois do ano que tive, mais um obstáculo não ia me parar. 3 dias antes de mudar bateram na minha porta. Não esperava ninguém, os poucos amigos sabiam que eu estava de mudança. Abri e era Amber, nada a ver com a mulher confiante que zombou de mim 1 ano antes, cabelo bagunçado, roupa amarrotada, um olhar desesperado que eu conhecia, igual quando pedia dinheiro emprestado. Oi, sumido, tentou soar casual. Posso entrar? Não saí da porta. O que você quer, Amber? Ela riu forçado. Irmã não pode visitar irmão? Faz tempo, faz 1 ano que veio na oficina ostentar pulseira de diamante da Jéssica, rebati. Ela perdeu o sorriso. Olha, errei, fui burra, Jéssica mentiu sobre você e eu acreditei, me desculpa. Ri, onde está a Jéssica agora? Ainda te dá presentes? Amber olhou pro chão. Não estamos mais andando juntas. Ela tá passando por uns problemas. Ou seja, Jéssica não era mais útil. Suspirei. O que você quer, Amber? Aí ela viu as caixas. Vai se mudar? Sim, comprei uma casa. Fechamento foi semana passada.
Os olhos dela brilharam. Uma casa? Que incrível! Quantos quartos? Aí percebi o plano dela. 3, respondi, já sabendo. Perfeito, ela disse animada demais. É que, tô numa situação, meu senhorio vai vender o prédio, a gente tem que sair até o fim do mês, eu e as crianças estamos procurando, mas aluguel tá absurdo. Pensei que a gente podia se ajudar, eu, as crianças, morando com você, não vamos dar trabalho, ajudo nas contas quando achar emprego, as crianças iam adorar ter o tio por perto. A audácia era impressionante. Depois de tudo, traição, zombaria, descaso total com minha dor, achou que podia aparecer e conseguir casa de graça. Não, falei seco. O sorriso sumiu. Como assim, não? Não pode morar comigo, nem agora, nem nunca. Ela mudou o tom na hora, os olhos cheios de lágrima, mas as crianças, não tem para onde ir, vamos acabar num abrigo. É isso que você quer? Seus sobrinhos sem teto porque você é egoísta demais para ajudar? Perdi a paciência, não gritando ou batendo a porta, mas rindo. A manipulação era tão óbvia. Onde você estava quando Jéssica me traía? Quando eu dormia no sofá do Mike? Quando perdi casa, dinheiro, casamento? Ah, você estava fazendo compras com quem destruiu minha vida, rindo do otário aqui. Ela ficou pálida. Não foi isso, não quis, fui fechar a porta, mas ela pôs o pé. Por favor, implorou, agora sim desesperada. Não tenho para onde ir, mamãe e papai não ajudam. Jéssica sumiu, meus amigos também não têm espaço. Problema seu, falei, usando as exatas palavras dela quando contei que Jéssica levou quase toda a nossa conta conjunta antes que eu pudesse bloquear. Tirei o pé dela e fechei a porta. Uns 5 minutos ela ficou batendo e me chamando. Ignorei, continuei arrumando as caixas até ela desistir. Achei que ali acabava, devia saber melhor. No dia seguinte, meu celular começou a pipocar de mensagens, não só da Amber, mas dos meus pais também. Amber foi direto neles contar história triste de como eu recusava ajudar ela e as crianças. Minha mãe deixou o recado clássico de culpa: te criei melhor que isso, família ajuda família. Não acredito que vai deixar sua irmã e as pobres crianças sofrerem tendo uma casa inteira só para você. Nunca ligaram quando eu estava em crise. Meu pai foi pior: filho, tô decepcionado. Homem, cuida da família, sua irmã precisa de você. É sua responsabilidade como irmão. Não ouvia meu pai há meses e agora apareceu para dizer que não sou homem porque não deixei minha irmã trair a morar na casa que ralei para comprar. Não respondi, fiquei focado na mudança, não ia desperdiçar meu dia com drama familiar. Aí veio a mensagem que me tirou do sério, da Jéssica: sim, minha ex, sei que não estamos nos melhores termos, mas estou preocupada com Amber e as crianças. Ela disse que você comprou uma casa grande mas não quer ajudar, não parece o homem com quem casei, pense de novo. A hipocrisia era tão grande que li 2 vezes. Finalmente quebrei o silêncio. O homem com quem você casou não existe mais. Você o matou. Não me procure mais. E bloqueei. À noite os recados ficaram agressivos. Mamãe dizia que ia intervir se eu não fizesse o certo. Papai falou em vir me dar um jeito. Amber passou de pedir para xingar. Você tá mostrando quem sempre foi, egoísta. Não ligava mais, que viessem, ameaçassem. Cansei de ser capacho. No dia seguinte, acordei com recado de número desconhecido. Era a mãe da Jéssica me dizendo decepcionada com meu tratamento a Amber, que educou Jéssica para colocar a família em primeiro lugar. Quase engasguei no café. Jéssica pôs a família em primeiro lugar quando dormiu com o vizinho, né? Eles tentavam de tudo, queriam que alguém tivesse influência sobre mim.
Patético, desesperado, mas também assustador. Até onde iriam? Fiz o óbvio. Liguei para a corretora, pedi para adiantar a entrega das chaves, expliquei a situação. Ela disse que tentaria. Aí liguei pro Rick, expliquei a situação, ele foi compreensivo, até se ofereceu para eu ficar na casa dele se a coisa apertasse. Chamei o Mike também, que foi meu porto seguro no divórcio. Ele foi para lá ajudar a terminar a mudança e ficar comigo no dia caso minha família aparecesse. Eles só voltam agora porque você tá bem. Onde estavam quando você dormia no meu sofá? Foda-se eles. Bom ter gente do meu lado, mesmo sem laço de sangue. À tarde, a corretora ligou. Podemos fechar amanhã. Vendedor aceitou que não tem como sair, tudo pronto. Não contei para a família, deixei eles irem ao AP vazio, eu já estaria na casa nova, com alarme instalado, sem endereço divulgado. Dia da mudança, adeus AP. Minha casa não é nada demais para a maioria, mas para mim é tudo. Passei a primeira noite na varanda, refrigerante gelado, olhando as estrelas, respirando de novo. Fiz o que talvez não devesse. Postei foto da casa no Facebook, nada luxuoso, só novo capítulo, nova casa. Sabia que Ember e meus pais iam ver, em parte queria isso. As reações foram imediatas, amigos de anos me deram parabéns, gente da oficina curtiu, até conhecidos do colégio comentaram como eu tava indo bem. Aí vieram as mensagens privadas. Pai dizendo decepcionado porque ostento sucesso enquanto sua irmã sofre. Mãe dizendo que fui cruel. E Ember surtou. Postou textão dizendo dinheiro muda as pessoas. Não me marcou, mas todos sabiam de quem falava. Não entrei na pilha, fiquei focado na oficina. Os negócios bombando, Rick querendo se aposentar antes, preparando para eu assumir total em 1 ano. Pela primeira vez desde o flagra, eu estava feliz, não só sobrevivendo, mas prosperando, tudo sozinho. Mais claro, não iam me deixar em paz. 3 dias depois da mudança, mamãe ligou de novo, número que não tinha bloqueado, achei que era cliente da oficina, atendi. Até que enfim atende, voz dela mesclava alívio e acusação, tentamos falar há dias. Suspirei. O que quer, mãe? Quero que você haja como o filho que criei. Sua irmã e os filhos vão ficar sem casa enquanto você vive sozinho numa mansão vazia. Mansão, mãe? É uma casa de 3 quartos num bairro de classe média. E não tá vazia, eu moro aqui. Você entendeu, ela resmungou. Tem espaço, eles precisam de espaço, simples. Nada é simples assim. Cadê a preocupação familiar quando Jéssica me traiu? Quando eu perdi tudo? Pausa. Depois, num tom mais suave, aquilo foi diferente. Como? Você é homem, como se explicasse tudo. Homem se vira, Ember tem filhos. Aí estava o duplo padrão que definiu minha relação com a família. Eu tinha que aguentar tudo, me sacrificar, ser forte, mas Ember tinha desculpas eternas. Mãe, falei calmo. Trabalhei 80 horas por semana 2 anos para comprar essa casa. Fiz curso online depois de 12 horas de oficina. Morei num AP que o teto do banheiro vazava. Fiz tudo sozinho sem ajuda, especialmente da família. Então não. Ember não vai morar comigo. Ela escolheu ficar do lado da Jéssica. Agora aguenta as consequências. Ela errou, insistiu. Todo mundo erra. E às vezes erro tem consequência que não se resolve com desculpa. Essa é uma dessas. Vai punir as crianças também, elas não têm culpa. Golpe baixo. Adoro meus sobrinhos, mas sei que se deixar Ember entrar ela nunca vai sair, e no fim vou sustentar todos enquanto ela volta ao velho jeito. Eles têm avós com casa de 4 quartos. Por que não vão para vocês? Outra pausa.
Seu pai e eu somos velhos demais para criança, precisamos de sossego. Queriam usar minha casa para não lidar com Amber. Eu também preciso de sossego, depois dos 2 anos que tive, mereço. Isso não acabou, pode ter certeza, respondi. No dia seguinte cheguei em casa e Amber estava lá, na minha varanda com as crianças, cheia de mala e saco de roupa. Que porra é essa? Fomos despejados, alto, para a vizinhança ouvir. Não temos para onde ir. Crianças pareciam confusas e cansadas, senti pena deles, mas esse nível de manipulação me tirou do sério. Então achou que podia aparecer aqui com tudo sem nem pedir. Você não deixaria seus sobrinhos sem teto, tentou me encurralar usando as crianças, estratégia suja mais típica. Entra no carro e vai embora, falei firme. Ou vai chamar a polícia pro irmão com os filhos. Respirei fundo. Amber, isso não vai funcionar, não vou cair nessa, leva pra mamãe e papai. Eles não aceitam, são velhos demais. Chama a Jéssica, eram melhores amigas, vai pra ela. Amber fez cara feia. Jéssica, não estamos mais falando. Que surpresa, sinto pelos meninos, mas não pode ficar. Você é um babaca, só porque tem casa agora, ainda é o mesmo fracassado que levou o chifre. Por isso a Jéssica não ficou. Quem aguentaria alguém tão frio e egoísta? Qualquer culpa sumiu. Essa era a Amber real, que riu da minha dor, me trocou pela Jéssica, agora tentava me manipular usando os filhos. Fora da minha casa, agora, ou eu chamo a polícia. Ela viu que eu não estava brincando, juntou as coisas. Vamos embora, crianças, seu tio não quer a gente se vira, como sempre. Uma semana depois da cena da Amber, achei que tudo ia acalmar, tinha minha casa, meu negócio, paz, mas gente como ela e Jéssica não desiste sem o último golpe. Sabia disso, então me adiantei. No dia seguinte fui no cartório e pedi uma ordem de restrição contra Amber. É mais fácil do que parece. Se alguém chega com malas e crianças tentando invadir já é motivo. O policial disse que podia valer na hora. Também sugeriu pôr câmeras caso ela tentasse de novo. Fiz exatamente isso. Câmera cobrindo tudo. Alerta no celular. Se Amber tentar, a polícia chega rápido. Mas aí a Jéssica apareceu, quase meia-noite, chegando da oficina. Luz do alpendre mostrou alguém sentado, abraçada a si mesma. Levei um tempo para reconhecer, era Jéssica, acabada, nada a ver com a mulher exibida do Instagram, cabelo ruim, olheiras, parecia até menor, a vida finalmente bateu nela. Matt, disse, voz fraca, não sabia para onde ir. Ri da audácia. Não é meu problema, desviei dela para abrir a porta. Por favor, pediu levantando, só fala comigo. Suspirei. Falar do quê, Jéssica? Do tempo que me traiu? Que gastou o dinheiro do divórcio e foi largada? Ou como incentivou minha irmã a se voltar contra mim? Escolhe um. Ela recuou, mas não tive pena. Eu errei, sussurrou, engolindo seco. Fui burra, achei que tinha tudo sob controle, mas não tinha. Ele me largou, Matt. Acordei um dia e ele sumiu. Perdi o emprego. O AP. Tô de volta na casa da minha mãe e ela ameaça me expulsar. Parece karma. Entrei. Ela segurou meu braço antes de fechar. Eu te amava. Chorou. Sei que caguei tudo, mas tínhamos algo real. Não sente falta. Olhei firme, então sorri, não, e fechei a porta na cara dela. Fiquei ouvindo ela chorar até ir embora. Não senti nada, só mais uma do passado tentando voltar, mas a porta estava trancada e eu nunca ia abrir de novo. Amber deve ter ouvido sobre o fracasso da Jéssica porque 2 dias depois meus pais apareceram. Abri e mamãe já entrou,
Papai com cara de poucos amigos. Precisamos conversar, ela sentou. Sua irmã tá em apuros, precisa de um lugar, um bom filho ajudaria. Bom filho, ri, engraçado, não lembro de ter ouvido vocês quando era eu precisando. Mamãe endureceu a expressão, foi diferente, você é homem, Amber tem filhos. Eu falei para levar para vocês, mas vocês preferem paz, né? Quer que eu seja responsável, mas só quando convém. Papai se levantou. Você mudou. Dinheiro subiu a cabeça. Não é o filho que criamos. Isso até doeu, mas não do jeito que eles queriam. Assenti. Tem razão. Não sou o filho que criaram. Aquele deixaria ser feito de capacho. Aquele seguiria dando sem receber. Aquele deixaria a família pisar. Mas ele morreu. E é melhor vocês irem. Mamãe bufou pegando a bolsa. Vai se arrepender. Duvido, falei, abrindo a porta. Eles saíram sem mais palavra, tranquei e fiquei ali parado. Não era mais filho deles, ótimo, não precisava ser. Tinha casa, negócio, futuro, tudo construído do zero. E ali, sozinho, percebi, nunca fui tão livre na vida.